imagens a favor do acidente. Aqueles acidentes, inúmeros acidentes que estão registrados quase todos os dias aqui na capital, nos cruzamentos de ruas e avenidas. É um atrás do outro e as câmeras de segurança, elas têm flagrado isso com muita frequência. Olha lá, imprudência ou desatenção? Imprudência ou desatenção que vem tirando vidas, inclusive. Em 6 dias, 4 acidentes e uma pessoa morreu. Tem reportagem sobre isso? Tem? Tem, Anderson. Então coloca na tela, por favor, com Carlos Daniel. Quem trafega pelo cruzamento das ruas Napoleão Duré com a Miranda Guzmão, no bairro Cristo, aqui em João Pessoa, precisa redobrar a atenção. O número de acidentes graves no local chama a atenção e causa medo aos moradores. São várias ruas aqui que realmente foram asfaltadas, né? Tem as sinalizações, mas o pessoal, eles terminam que... acredito que na correria do dia a dia termina que passando despercebido, né? E com isso há essa questão de acidentes que aqui é frequentemente. Nesta batida que ocorreu dia 16, o motorista não obedece à placa de pare e bate em cheio com outro carro. Os ocupantes precisaram de socorro médico. Já morreram aqui 2 motoqueiros aqui nesse cruzamento. E fora os que escapam, né? Muitos motoqueiros já sofreram acidente aí, de carro também, né? É muito necessário aqui um semáforo, porque eu acho que nem lombada aqui resolve. Já neste cruzamento entre as ruas Rita Carneiro Diniz com a Abelardo da Fonseca Targino, no Geisel, os moradores reclamam da falta de sinalização e educação por parte de alguns motoristas que não respeitam a ordem de pare. A via é uma importante ligação para vários bairros de João Pessoa. Por isso, o movimento é intenso e os acidentes também. Quando está trabalhando, vê muito acidente? Sempre acontece ali. Já vem do trabalho, já quer passar ali rápido, sem poder, fica pitando. Não tem paciência. Tem que ter paciência, né? Outro problema. Quem tenta passar na faixa de pedestres também precisa ter paciência e muita cautela. Aqui eu ainda passo mais tranquilo, mas ali é mais difícil. 80 aninhos, as perninhas já é meia bambinha, viu? Tem que ter muito cuidado. Mas o que explica tantos acidentes? Fala pra mim, em cruzamentos aqui na capital. Imprudência, falta de atenção ao volante, no celular, como o próprio Raminho disse agora há pouco. Né? Por pouco não bateu essa semana um cara que vinha de frente com ele. Tava onde? Ó, no celular. Por pouco não bateu de frente com ele e com a esposa que estavam dentro do carro. Por muito pouco. Vamos falar com o Carlos Daniel, que está ao vivo e vai falar sobre esse assunto agora aqui no nosso Correio Manhã, inclusive com uma especialista. A pergunta que a gente faz, Carlos Daniel, é imprudência ou falta de atenção para explicar tantos casos assim em tão pouco tempo? Carlos Daniel, diz aí. É isso, João. São vários os fatores, viu? Mas o que chama a atenção e preocupa e muito é justamente esse número de acidentes crescentes que a gente tem percebido nos últimos dias. O último levantamento mostra que em apenas 6 dias, 4 acidentes foram registrados e uma pessoa morreu. Então é necessário que os motoristas prestem bem atenção. E o que mais preocupa, minha gente, é que desses números, desses dados que eu citei agora, a principal causa, o principal fator foi a desobediência da placa de pare. Não sabemos ainda se as pessoas estão vivendo tão ali no automático, com essa pressa toda para chegar ao seu destino, ou é realmente uma questão de falta de educação no trânsito, falta de consciência que acaba prejudicando a vida de muitas outras pessoas. Nós vamos conversar a partir de agora com a Gilmara Branquinho, que é chefe da divisão de educação da CEMOB aqui em João Pessoa. Branquinho, bom dia. São muitos acidentes. O que a gente pode apontar como a principal causa, se existe ali? Bom dia, pois é, como você já falou no início, né, nós podemos apontar como a principal palavra que se fala no trânsito, desde os pequenininhos a gente sempre fala que é atenção. Se as pessoas não têm atenção, seja ela que vai do pedestre até aquele condutor de veículos de grande porte, eles com certeza vão acabar se envolvendo em algum tipo de sinistro no trânsito,
Porque se não estamos atentos, não estamos prestando atenção no pedestre que vai atravessar, naquela placa, no cruzamento, que muitas vezes a gente percebe, não é? Tantos sinistros em cruzamentos, apenas por falta de atenção à sinalização que está lá muito bem posta. Em toda a cidade a gente percebe essa sinalização feita, não é isso? Então, nós da educação de trânsito passamos por escolas, por empresas, pelas ruas, com ações, fazendo com que as pessoas percebam a necessidade de estar sempre atento. Então, pedestres, atenção na hora de atravessar, procurem transitar sempre pelas calçadas, cuidado na hora das suas travessias e procure sempre a faixa de pedestre. E condutores em geral, sejam motociclistas, ciclistas ou condutor de qualquer um outro veículo, procure sim obedecer sempre a sinalização, porque ela está ali como a comunicação entre condutores e pedestres, para que cada um possa saber como fazer a sua parte. Então, essa comunicação entre as placas, a sinalização horizontal também pintadinha lá no chão, ela é essencial para que a gente, além de ter esse conhecimento, a gente também possa colocar em prática o conhecimento que temos, né? Porque a teoria sem a prática, ela não vai funcionar muito bem. Então, em primeiro lugar, a atenção, mas também o conhecimento de toda essa sinalização que a gente tem na cidade faz toda a diferença. Mas se eu não estou prestando atenção naquela sinalização que está à minha frente, como eu vou tomar a atitude de parar, por exemplo, num cruzamento, né? Ou em uma faixa de pedestre para dar a vez àquele pedestre que precisa atravessar? Então, nós costumamos falar que, e tem uma frase que eu sempre falo e acho ela importantíssima, né? Para que a gente traga mesmo para o nosso consciente, que a escola, ela ensina, né? Mas a família educa. Então, nós também não podemos só trazer essa responsabilidade, seja para a escola ou para os órgãos públicos responsáveis pelo trânsito. Nós que fazemos o trânsito, todos nós, né? Pessoas, pedestres, cidadãos, a gente precisa fazer a nossa parte, parar de cobrar do outro. Se eu sou um pedestre, eu também tenho o dever de prestar atenção na hora da travessia. E se eu sou um condutor, eu também preciso ter o dever de dar o direito ao pedestre. Então, se cada um se colocar, se posicionar da forma correta no trânsito, a gente vai conseguir ter um trânsito mais harmonioso. Mas estamos interdependentes, né? Uns dos outros, para que a gente consiga melhorar esse trânsito. Nós agora há pouco acompanhamos uma reportagem, inclusive eu fechei aqui para o Correio Manhã, vimos vários casos, vários acidentes, e nos principais motivos que causaram esses acidentes foi a não obediência à placa de pare. Em algumas vias ela existia, em algumas outras não, e aí eu vou explicar também, na verdade a Gilmara vai explicar de quem no caso é a preferência quando a via não está ali sinalizada, não existe aquela plaquinha de pare. Mas é justamente uma causa de educação. Se existisse a educação no trânsito, muitos, ou até podemos dizer a maioria ou todos desses acidentes poderiam ter sido evitados, né? Exatamente. Então, quando a gente fala educação, nós estamos falando, em primeiro lugar, do conhecimento. Eu tenho conhecimento do que significa aquela placa, então qualquer criança vai entender que a palavra pare significa que você deve parar por algum motivo. Então, havendo aquela sinalização, e que na maioria dos cruzamentos ela existe lá, que é a placa de parada obrigatória, ainda acompanhada de uma palavra imensa no chão de pare. Supostamente, né, as pessoas devem imaginar que elas precisam e têm a obrigação de parar tanto quanto quando o sinal está vermelho, porque elas são semelhantes. Então, a placa de pare, ela tem essa força igual ao semáforo vermelho. Então, se tem lá pare, eu devo parar, né? Eu preciso realmente parar. E se não tem essa sinalização, prestar atenção em cruzamentos, que o veículo que vem à direita, ele sempre terá prioridade. Então, tendo conhecimento dessas regras, é só colocar em prática, simples assim. João está lá no estúdio, quer fazer uma pergunta também, eu vou repassar aqui para a Gilmara. João, pode ficar à vontade. O que falta, o Carlos Daniel e também Gilmara, quero agradecer já a participação aqui no Correio Manhã, o que falta é gentileza. Se existisse gentileza no trânsito e não aquele jeitinho, pode ter certeza que os acidentes seriam evitados. A gente sabe, Carlos Daniel e também Gilmara, que o trem funciona, a coisa funciona quando mexe no bolso. Quando mexe no bolso, aí você
aprende. É ou não é? Eu estou falando alguma besteira aqui? Alguma inverdade? A minha sugestão é, se envolveu, viu, Gilmara? A minha sugestão é, se envolveu num acidente, você passou num cruzamento, não respeitou a preferência, a placa de pare, a sinalização de solo também, tá confirmado, vai passar por uma reciclagem. Você vai pagar para isso. Aí, você pode ter certeza que a pessoa nunca mais vai fazer isso. Essa é a minha sugestão para a CEMOB, ô Carlos Daniel. Repasse, por favor, aqui para a Gilmara. Exatamente, João, porque como nós explicamos, se existisse a educação no trânsito, se as pessoas tivessem um mínimo de educação, né, e respeitassem as sinalizações, com certeza muitos acidentes seriam sido evitados e muitas vidas teriam sido poupadas. Agora, como a gente sabe que existe gente mal educada, né, que falta caráter, aí tem que ir para a parte realmente do bolso, né, Gilmara? Tem que afetar essa parte do bolso, tem que ir para o financeiro mesmo. Então eu queria saber agora qual a punição para quem desobedece ali a sinalização, a placa de pare ou até mesmo um semáforo que esteja ali no vermelho. Pois é, a infração, né, ela é considerada gravíssima, são 7 pontos e mais de R$200, né, R$295. Então, que as pessoas pensem mais sobre, além da multa, né? A gente trabalha muito isso na escola, para que a criança entenda que a questão não é a punição por estar fazendo errado, e sim seguir as regras por motivos que tragam a sua própria segurança. Por exemplo, nós fazemos uma analogia com as regras de casa, né? De toda a família que ela tem. A criança acorda, ela vai escovar o dente, ela vai tomar café, ela vai fazer a lição de casa. Então, essas regras são necessárias, como nas ruas, né? A partir do momento que você bota o pé na sua calçada, você também tem regras. E essas regras, elas existem para assegurar a sua segurança. Então, por que você faz o contrário, né? E fica dependendo de ser fiscalizado ou não? A fiscalização, ela existe por uma grande necessidade e ela não deixa de ser também um ato educativo punitivo. Porque muitas dessas pessoas que são autuadas, elas acabam sendo conscientizadas através, muitas vezes até dessa multa. Porque elas dizem, bom, dessa vez eu vou passar por isso, mas nunca mais eu irei passar, porque eu realmente estava errado. Então nós temos perfis e perfis de pessoas, aquelas que vão realmente entender através de uma conscientização, de uma campanha educativa ou de uma punição, como uma multa, e algumas que vão permanecer sendo multadas e continuar no erro, porque elas insistem que aquilo que elas fazem não está prejudicando ninguém. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas. Mas trazendo para a nossa realidade, gente, quando falamos de trânsito, nós estamos falando de vidas. Então, quando qualquer pessoa que seja, né? Seja aquela que tem uma classe social maior, menor, aquela que teve mais estudo ou menos estudo, não é? O importante é a cidadania. Não é? É a empatia. Então, se eu sei que eu vou prejudicar o outro, eu procuro não fazer isso em todas as áreas da nossa vida. Imagine a importância disso quando a gente traz para a área do trânsito, que é olhar para o outro e respeitar o espaço do outro, não é? Que é o mais importante. Gilmara Branquinho, muito obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Correio Manhã. Então é isso, João. Realmente é uma questão de respeito e também educação que tem que ser praticada no trânsito. Tem muita gente que diz que é educada em casa, mas é esse costume da educação em casa, ela também tem que ser trazida para as vias. Eu volto contigo, meu amigo. E outra sugestão, só para acabar, só para terminar, contrata uma empresa, espalha a câmera pela cidade inteira e multa. É no bolso que funciona. Multa, né? Que isso vai pagar essa empresa e vai acabar com essa falta de educação, de consciência e falta de imprudência no trânsito. Pode ter toda certeza. Obrigado, Carlos Daniel. Agradeço a Gilmara, por favor. 7h31 agora.